Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai resolver duas questões a respeito de expressão numérica. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: quanto é 3 sobre 4 mais 5 sobre 16 dividido por 7 sobre 4? Tudo isso ao quadrado. Primeiro, precisamos relembrar a regra das operações. O que vem primeiro, a soma ou a divisão? A divisão. Então, primeiro precisamos resolver essa divisão aqui. E esse 3/4, vamos apenas repetir aqui embaixo, ok? Como é que a gente divide divisão de fração? Como é feito os cálculos? Sabemos que a gente precisa repetir o primeiro termo e multiplicar pelo inverso do segundo termo. Tudo isso ao quadrado. Qual é o inverso de 7 sobre 4? É 4 sobre 7, ok? E depois a gente precisa resolver o que agora? O que vem primeiro, a soma ou a multiplicação? A multiplicação. E a multiplicação em relação à divisão de fração é a mais fácil. Por quê? Porque a gente apenas vai multiplicar numerador vezes numerador e depois multiplicar o denominador vezes o denominador. Então, vai ficar 5 vezes 4, tudo isso dividido por 16 vezes 7. Ambos, toda essa expressão ao quadrado, ok? Agora, resolvendo a nossa multiplicação, quanto é 5 vezes 4? É 20. Quanto é 16 vezes 7? 112. Tudo isso ao quadrado. Eu posso fazer a soma dessas frações por dois jeitos. Ou vocês recordam a regra da borboleta. E qual é a regra da borboleta? Multiplicar esse termo 3 vezes 112, depois multiplica 20 vezes 4 e depois multiplica 4 vezes 112. Quando vocês obtiverem esse resultado, tá? Vocês pegam e dividam normal, caso consigam. E qual é o segundo jeito? Vocês fazerem o mínimo múltiplo comum de 4 e de 112. E tem outra coisa para facilitar na hora de resolver essa expressão. E qual seria essa? Reduzir. E como seria isso? Eu vou simplificar 3 sobre 4. Eu consigo simplificar 3 sobre 4? Eu consigo achar um número que eu consiga dividir tanto 3, tanto 4 por esse mesmo número? Não. Tá? Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso para o 20 sobre 112. Eu consigo dividir por algum número, tanto em cima, tanto embaixo. Ambos têm que ser o mesmo número. Eu consigo? Consigo. Eu consigo dividir ambas as frações por 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10. Quanto é 112 dividido por 2? 56. Eis a pergunta. Eu ainda consigo dividir essa fração? Consigo. Por quanto? Por 2. Ambos os números eu consigo dividir por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Quanto é 56 dividido por 2? 28. Eu ainda consigo fazer alguma coisa nessa divisão, nessa fração? Não. Então, eu encontrei a minha fração irredutível. Ou seja, eu não consigo mais simplificar essa fração. Ok? Então, eu vou substituir esse 5 dividido por 28 avos no lugar do 20 dividido por 112. Ok? Então, vamos reescrever a nossa fração aqui embaixo, tá? Vou repetir 3/4, mais, no lugar do 20 sobre 12, 112, eu vou colocar 5 sobre 28. Tudo isso ao quadrado. Aí, agora, eu posso utilizar aquelas regrinhas que eu coloquei aqui. E é mais fácil. Ou eu faço a regrinha da borboleta, ou eu faço o mínimo múltiplo comum desses dois termos, ok? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum desses dois termos. Quem é o mínimo múltiplo comum
de 4 e 28? É 28. Vocês têm que relembrar que vocês têm que pegar esses termos e ir dividindo pelos nossos números primos. Qual é o nosso primeiro número primo? É o 2. 4 eu consigo dividir por 2. E 28 também eu consigo dividir por 2. Quanto é 28 dividido por 2? 14. Eu ainda consigo dividir por 2? Consigo. 2 dividido por 2, 1. 14 dividido por 2, 7. Eu não consigo mais dividir por 2. Por quê? Porque o meu 1, já terminei a minha divisão do 1, tá? E tenho 7. Mas eu sei que o meu 7 é um número primo. Então, eu só consigo dividir número primo por 1 ou por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7, 1. Acabei a minha decomposição. E agora, o que eu preciso fazer? Multiplicar. Quanto é 2 vezes 2 vezes 7? 28. Ok. Vamos lá. Substituindo o meu 28 no meu denominador, temos que eu tenho que pegar o 28, dividir pelo meu número de baixo, pelo meu denominador, e multiplicar pelo meu numerador. Ok? Quanto é 28 dividido por 4? 7. Quanto é 7 vezes 3? 21. Eu vou colocar o 21 aqui em cima. O sinalzinho de mais, vocês repetem aqui embaixo. Quanto é 28 dividido por 28? 1. Quanto é 1 vezes 5? 5. Logo, temos que, como eu tenho denominador 28 para ambos os meus numeradores, eu posso simplesmente somar os números que estão em cima. Quanto é 21 mais 5? 26. Então, eu tenho 26 sobre 28. Lembrando que eu não posso esquecer dos meus termos, que ambos estão ao quadrado. Eu cheguei na minha fração 26 sobre 28. Agora, eu tenho essa minha fração elevado ao quadrado, elevado à segunda potência. O que significa isso? Que eu vou ter que multiplicar 26 vezes 26 duas vezes e multiplicar 28 vezes 28 duas vezes, ok? Mas eu também, para simplificar essa minha potência, eu posso simplificar? Posso. Ou vocês resolvem 26 vezes 26 e 28 vezes 28. Ok? Na hora que vocês forem reduzir a minha fração, vai dar o mesmo resultado. Mas eu prefiro sempre fazer com que a conta fique na fração irredutível. Porque caso seja uma questão de marcar x, vocês precisam aprender a fazer com que a fração se torne irredutível. Porque eu não vou, às vezes, querer o resultado cheio. Eu vou querer que você simplifique essa minha fração. Ok? Então, o que eu posso fazer com esse 26 sobre 28? Eu posso reduzir ele. Eu posso dividir ambos os números por 2. Tá? Quanto é 26 dividido por 2? 13. Quanto é 28 dividido por 2? 14. Eu não consigo mais fazer nada com essa divisão aqui. Então, eu sei que essa é a minha fração irredutível. Ok? Substituindo na minha expressão, eu tenho 13 sobre 14, ambos ao quadrado. O que significa isso? Que eu tenho 13 ao quadrado dividido por 14 ao quadrado. Lembrando que essa minha fração está em parênteses. Faz diferença? Faz sim. Por quê? Porque quando eu tenho um parêntese, então significa que a minha fração toda, eu vou multiplicar ela toda duas vezes. Se eu não tivesse esse meu parêntese aqui, significa que esse 2 está apenas multiplicando 13 duas vezes. Então, por isso que altera, sim, o meu valor do meu resultado, ok? Então, 13 ao quadrado é 13 vezes 13. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. Então, quanto é 13 vezes 13? 169. Quanto é 14 vezes 14? 196. Eu consigo fazer alguma coisa nessa minha fração? Não. Então, essa é a minha resposta, ok? Então, conclui-se que
todo esse meu número aqui, 3 dividido por 4 mais 5 dividido por 16, dividido por 7 sobre 4, tudo isso elevado à segunda potência é igual a 169 dividido por 196.